dois, três, Destravando Pode Prosperar, o podcast que inspira as pessoas. E, logicamente, quem vem aqui, com certeza é uma pessoa inspiradora. Inspiradora pela sua história de vida, pela sua construção de vida, pela sua forma de ver o mundo. E, claro, né, que doutor Henrique Teixeira é essa pessoa e é com muito prazer que eu recebo aqui no Pode Prosperar. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos logo brindar aqui com a canequinha da Pode Prosperar. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você nesse seu programa. Que bom! Gente, olha, e assim, não é porque eu sou cliente dele, não. É assim, eu sou fã, eu já era fã de ser cliente, É né? verdade. Porque tem uma linda senhora, que Deus o tenha, a avó paterna dos meus filhos, ela tinha muitos problemas de articulação, dores. Aí, um belo dia, ela disse pra mim assim, eu disse, a senhora tá bem? Ela disse, eu não sinto mais dores. Aí eu disse, não. Ela disse, menina, tem um anjinho que me curou. Eu disse, foi? Quem é esse anjinho? Porque eu tô começando a sentir um monte de dor. Ela riu. Ela disse, tá chegando a minha, né? Eu disse, tô, me conte aí. Ela disse, ai, doutor Henrique Teixeira, ele é nutricionista. Denise, ele faz um negócio maravilhoso, mas é que ele bota o negócio lá no olho. Aí eu disse, ah, ele é ideologista? É isso mesmo. E ele passou um suplemento que foi ótimo. Aí fui lhe conhecer, né, depois disso. E eu até brinquei com você, depois dessa meu retorno para você, eu lhe disse: ninguém conseguiu me emagrecer com você, revoltei. Querido, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Assim, eu sei que você tem uma história muito bacana para contar e eu vou buscar essa história, né? E assim, vou começar um pouco pelo atual, por desconhecer lá atrás, mas a gente vai chegar lá, né? Com A gente vai sair certeza. da frente para trás. Então, o mercado ele de nutrição, ele cresceu muito nos últimos anos. Eu vejo as pessoas bem preocupadas mais com essa questão da alimentação, não só pela estética, mas pela questão da qualidade de vida mesmo, né? E quando eu vejo alguém como você se destacar, ser uma referência nessa área, eu vejo suas lives são muito boas, vejo você trocando ideias com especialistas também da área de saúde, né, que pessoas respeitadas, e aí eu vejo que você faz a diferença. Acho que seu jeito manso, sua paciência em falar, essa mistura também com como iridologista e agora como empreendedor, né? Lançando aí seus próprios suplementos. Conta um pouco de você. Você sempre foi essa pessoa assim tranquila, porque e quando eu vou lá, eu saio mais calma do que eu já sou. Pois é, Nisa, eu tento ser, realmente eu sou. Eu sempre fui calmo, eu não sabia que eu era tão calmo assim. A gente vai envelhecendo, a maturidade também vai fazendo com que a gente Vai mais ajudando, vai né? ajudando também. Mas eu sempre fui muito tranquilo, desde a minha infância, adolescência, eu sempre fui muito light, eu fui muito assim. E acho que eu deixei muitas coisas me levarem, mas graças a Deus sempre me levam para o lado bom, Que e eu não legal. inculcar com nada. Mas assim, a minha vida sempre foi. Tem situações de que a gente passa, lógico que a vida toda tem estresse, a gente tem preocupações, né? Que a gente Sim. tem a vida particular de cada um, mas eu não deixo me levar. Então, eu sou muito leve para absorver problemas. Então, eu não inculco com isso. Tanto é que, se você a gente vai falar um pouco aqui da história dessa trajetória até chegar nesse suplemento, que é algo Uhum. bem recente, Bem e recente, até né? a trajetória dos suplementos é antiga, mas para chegar ao fim, fechei, está pronto, está produzindo, levou vários anos, não Eu foi um imagino. ano. Não foi rápido. Foi não, até para poder entrar no registro na vigilância, até para poder patentear, porque é patenteado os produtos. Então, tem tudo isso, levou quase 3 anos, só isso aí, para poder Imagino. chegar a esse Isso é produto. muito legal da gente ouvir, sabe? Porque, assim, a gente tem muito o ser humano como um todo, né? Essa coisa do imediatismo. Ah, eu tenho uma ideia. Ah, aí tem o primeiro obstáculo, aí diz assim, nossa, é muito trabalhoso isso. E você hoje dizer, eu estou com um produto no mercado, mas, né, eu estou há 3 anos buscando entrar no mercado. Pois Então é. é interessante a gente ouvir isso para que as pessoas saibam, né, que tudo tem um processo, né, Henrique? Eu pensando nesses produtos, fazem 10 anos, na realidade, Hum. até chegar. Lançou há um ano e foram 3 para preparar. Então já faz um bocado de tempo para chegar Sim, nesses produtos aí, sim. né? O Por quê? Porque o desenvolvimento, né. desenvolvimento de produtos para longevidade, qual a intenção? Produto para longevidade, para a gente envelhecer saudável, envelhecer com qualidade de vida e ter saúde. Então a intenção era essa, o projeto era esse, bem viver. Não é É. viver bem, é bem viver. Legal, Porque a legal, diferença gostei. do viver bem para o bem viver é que você tem um conjunto de situações. Não é só
tomar um suplemento, não tomar remédio. É você ajudar o próximo, é você ser o próximo, é você viver como o próximo e você sentir as dores do próximo. Ou seja, não querer mal para os outros que você não quer nunca para você, né? Sim, com Então, certeza. o bem viver é isso, é um conjunto de coisas, não é só o viver bem. Então, Ai, é legal. muito importante E eu isso. quero lhe dar um testemunho, né, assim, a vocês também, né, que aliás, assim, por favor, se inscrevam no nosso canal, eu tenho que sempre dizer isso, porque senão meu produtor aqui, ele fica falando, você sempre esquece, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, faça seus comentários, ainda mais que hoje a gente tem muita coisa boa aqui para conversar, viu? Então, aí, assim, eu tive um período da minha vida que eu tive uma certa dificuldade, comecei a passar, entrar na maturidade, e aquilo nossa, me deu impacto, né? E eu disse, nossa, eu tô envelhecendo. E foi muito bom quando eu fui lá, porque eu falei assim, eu tô envelhecendo e vim procurar sua ajuda. Aí você olhou pra mim, se envelhecendo? Então vamos envelhecer bem. Aí aquilo foi muito legal, porque você não ficou naquela coisa de dizer, não, você é muito nova, porque claro que a gente tem que envelhecer. E que bom que a gente envelheça, né? Hoje, mais do que nunca, depois dessa pandemia, depois de tanta loucura que a gente tem assistido, mais do que nunca. E eu percebi isso. Você acha que esse teu jeito de se preocupar com o outro, porque hoje tem muito essa coisa do nutricionista que quer deixar o outro mais forte, mais a questão do físico, né? Mas você está preocupado com as questões da saúde, do que está faltando na gente para completar. Isso faz diferença na tua percepção? Faz sim, né? O contexto de você envelhecer bem não é só alimentação, porque alimentação a gente pode fazer uma alimentação boa, até com um custo muito barato. A gente não Uhum. precisa de produtos caros para se alimentar bem. A gente precisa saber se alimentar, é a dificuldade, né? É, E como complementar, porque a gente envelhece e a gente vai perdendo saliva, a gente vai perdendo a absorção dos nutrientes, às vezes a medicação, às vezes um processo que você tirou a vesícula, um apêndice, isso vai fazendo falta no nosso corpo vai ficando deficiente. Se a gente não estiver repondo isso, através até não só de uma alimentação boa, porque às vezes a gente não consegue, porque o nosso corpo tem limitações, porque a gente vai envelhecendo, a gente pode suplementar. Mas é interessante saber o que você vai colocar na sua vida, numa alimentação, porque fazer exercício também é saber envelhecer bem. sim, Dormir bem é verdade, envelhecer bem. Tomar água é verdade. envelhecer bem. Então, quando você faz tudo isso aí em cima de uma alimentação saudável, você complementa. Não adianta você ter um ponto daquele e o restante ser tudo desequilibrado. Você não vai Aham, conseguir. Então, essa história do envelhecer, vamos envelhecer bem. Eu acho que a pessoa tem que entender que é natural a gente envelhecer. Se a gente não envelhece, é porque a gente morreu antes. é Isso aí, verdade, né? é verdade. Então a gente tem que envelhecer bem, sabendo que o envelhecer não é um problema. O envelhecer mal é que é problema. Então, É. não saber envelhecer, Que legal, que né? bom escutar isso e, assim, eu quero tem muita gente aqui, você falando, eu tô pensando em algumas pessoas queridas, inclusive meu pai lindo, que ele fica assim: envelhecer não é bom", mas eu fico vendo, sabe, aquela história de vida que ele tem para contar e que eu digo: "Nossa, quero eu chegar nessa idade tão inteligente, tão lúcido e com história tão bonita para contar". Pois é, isso eu acho tão legal. Você chega pessoas certas, mais velhos, até para idosos, 90 anos, tudo. Quando eles têm essa história para contar e sabem, né? Esses que chegam mais lúcidos são pessoas que geralmente são do interior, são locais mais simples, que são afastados da É cidade. verdade. E essa falta, esse afastar da cidade grande é muito importante. A gente tem que entender que a gente pode ver na cidade grande e também ter uma qualidade de vida e envelhecer saudável. Você diz, Sim. não, se eu morasse no sítio, eu era muito saudável. Será que era? Né? Mas assim, mas a maioria das pessoas são mais saudáveis que moram afastado da cidade. Tem essa Tem, curiosidade, tem né, essa peculiaridade, interessante. cada um. É muito bom isso aí. Acho muito bom. E esses suplementos vieram através de quê? Quando eu fui estudar longevidade, eu comecei, vamos lá para trás. Vamos, me diz uma coisa, você é daqui de João Pessoa, você veio morar aqui, conta essa história pra gente, assim, por que que a Paraíba ganhou? Ganhou. Eu sou de João Pessoa, nasci em João Pessoa. Então, Sim. meus pais, o meu pai e minha mãe é filha de seu Teixeira, da farmácia Teixeira, e vovô, seu Teixeira, e ele, em 1914, ele foi trabalhar como ajudante de uma farmácia em Pilar, na cidade de Pilar. Ele era Mesmo? o servente, era o que limpava a loja a botica, na época era botica, porque em 1914 ele tinha 15 anos, Aham. e aí ele foi morar lá, ele morava lá, e aí começou a limpar as prateleiras de um homeopata, de um farmacêutico prático, naquela época não era nem homeopata, Nossa, era uma então botica. você hoje tá lá atrás, que Exatamente. lindo. Aí ele começou a limpar as prateleiras. E aí, esse profissional da época, ele era prático, não existia o curso de farmácia, ainda não tinha nem habilitação, nem medicina existia naquela época. Então, ele foi praticando e foi esse cidadão, ele era alemão.
E ele passava medicamentos em homeopatia para a população de Pilar. Sei. E vovô limpando prateleiras, ele começou a perceber que o vovô era interessado, que queria aprender ali a fazer as fórmulas, que ele fazia as misturinhas e tudo. E ele começou, saiu de limpador de Curioso. prateleiras e foi ajudar esse senhor. E esse senhor, com o tempo, faleceu. Quando ele faleceu, deixou tudo para o vovô, meu avô, a farmácia. Olha E que ele ensinou meu legal. avô a escrever alemão, a falar alemão, a entender da farmacopeia alemã. Então ele ensinou tudo isso daí. Aí meu avô veio de Pilar com essa farmácia e montou aqui em João Pessoa, no Ponto de 100 Réis, Hum, onde hoje eu vi adulto, foi a primeira farmácia, farmácia central, a primeira farmácia era uma farmácia de João homeopática. Pessoa. A primeira farmácia de João Pessoa. E fazia Aham, medicamentos lá. Era homeopata, mas era também de medicamentos, vendia medicamentos, que naquela época era tudo junto. sim. Era a botica. Então a farmácia central, que meu avô trouxe de Pilar para cá, ficou durante muitos anos lá. E quando foi feito o viaduto, o Estado tirou, desapropriou a farmácia e fizeram aquele prédio que tem ali aquela antena do Ponto Sem Réis. Sim, Vira a sim. farmácia do meu avô. E aí Aham. vovô foi para o viaduto Miguel Couto e ficou lá até, ainda tem a farmácia lá, fechou esse ano. A farmácia Minhas Tias, estão com 90 anos também, e fecharam a farmácia. Mas esses anos todos, o meu avô até 1999, com 98 anos, ele atendia dentro da farmácia. Nossa, que Ele bacana, fazia. E eu gente. comecei a tudo isso daí desde criança, porque minha mãe trabalhava com ele, e eu ia pequenininho, ficava na rua. Ali era a Rua do Lixo, a Rua Frutoso Barbosa, aquele Aham. bequinho ali era cheio de sapateira, tinha lixo, a gente ficava brincando ali, e aí a gente ficava uma hora na farmácia que era para fazer os cachetes. Então tinha um horário que eu tinha para a escola, mas tinha outro que eu tinha que ficar lá Para ajudar. para ajudar. E aí fazia os cachetes, tapava, fazia tudo direitinho, e ficava sempre lá. Então eu ficava à tarde lá. E isso foi anos e anos e anos, até 12, 13, 15 anos. Aí depois, a época de estudar mais, era estudo manhã de tarde, deixou para a farmácia. E assim Aham. foi, a gente foi criando esse vínculo com a farmácia. Tanto é que minha primeira qualificação, minha primeira formação é farmácia. É farmácia. Eu terminei farmácia em 94 para ficar dentro da farmácia. Ele tinha dele, minha mãe já tinha saído da farmácia, montado uma dela, e eu fui para ficar com ela na parte de farmácia, como farmacêutico, porque Foi o sua meu, primeira formação, então. foi a minha primeira formação. O CRF do meu avô, 002 da Paraíba. Ai, que história bonita, gente. Eu não tinha É, noção que essa história. porque Eu conheço o doutor Henrique Teixeira, nutricionista e neurologista, mas olha como é legal, né? Essa ela coisa de traz. você buscar a história das pessoas. Tem tanta riqueza que a gente pode contar, É né? E verdade. se conhecer também a É. partir da história dos nossos antepassados, né? Pois é, pois quando Nossa. criou o curso de farmácia, ele era farmacêutico prático há mais de 40 anos, meu avô. Então, aí a legislação fez com que ele pudesse se cadastrar, fez uma prova de habilitação, mas ele não entendia Aham. muito, e aí o CRF dele foi ele, porque ele demorou a registrar, ele para ser o 01. Eu Ah, tinha dizer que ele era para ser o 01, porque ele realmente era o farmacêutico prático daqui, que todo mundo conhecia. Aí ficou o 02, e aí depois ele ficou na farmácia, ficou até, ele morreu praticamente na farmácia, porque ele amava fazer aquela questão das fórmulas, misturinha dos ele morreu com medicamentos. quantos anos? 99, 99. 99 anos. Ai, que Ele só parou porque lindo. ele também, ele era super lúcido, não tinha nada, mas ele teve uma fratura no fêmur, por causa da idade, Sim. aquela época a questão da osteoporose, Aham. tomava só o cálcio, não se tinha outros meios para... Ele caiu, saindo da farmácia, ele tropeçou e caiu, aí fraturou o fêmur. Aí não pôde mais voltar, Aí, e a gente sabe infelizmente, que isso foi daí agravando, foi né? agravando, vem a É, mas é questão. uma história muito bonita, é uma Pois história é. muito bonita. E aí você terminou farmácia já com essa influência do seu avô e a Pois nutrição vem é. quando, E assim, aí pra sua fiquei na vida? farmácia lá, fiquei lá. Aham. Então, em 94 terminei farmácia, entrei em 90 na Federal, e terminei em 94, apesar das greves todas. Aham. Tinha muitas naquela Muitas vezes, época, né? aquela época, foi. É igual como agora, a gente faz 3 semestres em um Ah, ano, é, naquela época era loucura, assim. é uma loucura. E aí eu fui, um iridólogo lá passou na farmácia e falou da iridologia. Eu queria, eu sou iridólogo, me apresentou iridologia. Ele, o que é iridologia? Aí ele me explicou, né? Iridologia é uma leitura, através daí você vê como seu corpo funciona. Aí fui para a Federal pesquisar, naquela época não tinha computador, Aham. 1994. Tem biblioteca. Era biblioteca. Fui para a Federal pesquisar na biblioteca e achei livros sobre ideologia e comecei a estudar. Aí, só por curiosidade, não tinha nenhuma intenção de trabalhar Aham. com Achou ideologia. interessante, Foi curioso. curioso, eu dava Você a sempre foi pesquisar, curioso, sempre, assim? sempre fui. Eu sempre fui muito calado, muito tímido, muito reservado. Aham. Na escola, ninguém ouvia eu falar nada. É mesmo. Eu sofri muito bullying, teve toda essa situação por causa
Eu sou isso é muito Aham. introspecto, muito alto com 50 quilos. Eu tenho 1,84 m, eu tinha já 1,84 m com 16 anos, com É, 53 quilos. Você sim, imagina como era imagino. magro. É. Então, eu sempre fui muito introspecto, muito calado, e fui estudar, sempre gostei de estudar, 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 estudar. Aí fui, digo, gente, isso é interessante. Eu comecei, a peguei uma lupa, na época era lupa. Então, eu Aham. pegava a lupa, comecei a olhar, comecei a ser autodidata, aí comecei a fazer. Aí descobri um curso em Curitiba. Aí fui passar 2 anos, resolvi fazer o curso de ideologia. Ah, quer dizer que a ideologia veio antes da A nutrição? nutrição, É foi. Aí mesmo? fui para Curitiba, depois de ter estudado a ideologia, fui para Curitiba, É passei porque você dois já estava anos na lá. área de saúde, de Era, qualquer forma, já estava com era. farmácia, E né? por curiosidade, nunca eu pensei que eu ia trabalhar com ideologia. Até então, nunca tinha pensado. Aí fui para Curitiba, passei o tempo lá, fiz o curso, voltei para João Pessoa e fiquei na farmácia com a lupa, olhava assim, fazia, olha, você está com um ponto aqui no seu estômago, você tem que ir no médico porque seu estômago, provavelmente isso aqui é uma úlcera, uma gastrite, não sei o quê. Você tem um fígado que está assim, você tem que procurar um médico. Você está assim, ovário, útero. E aí as pessoas começaram a falar uma pela outra. Uma Na pela época não não, e o tinha mais internet. engraçado, agora me veio aquele as pessoas não diziam assim: "Como é que ele sabe disso?" Porque a sensação que eu tive lá, a primeira vez que eu fiz uma consulta com você, foi exatamente essa, dizer assim: "Nossa, é isso mesmo, eu tenho isso mesmo". Aí eu fiquei assim: "É sério que você tá vendo isso aí no meu olho?" Não, naquela época, imagina que eu era chamado de bruxo, né? Eu Você acredito, pode ter eu certeza. Você é acredito. bruxo, você é feiticeiro, você é espírita, você é... Não, gente, isso aqui é um estudo, é uma Uma ciência. As ciência. pessoas não conhecem porque ela não é divulgada aqui no Brasil. Aí, eu digo, mas eu não sinto nada. Mas vá, que você vai ver o que é que tem, descobrir o que é que você tem. Aí, depois voltava, me dava feedback. Aí eu fui, eu fiz isso, realmente eu estava com aquilo ali, eu tratei assim, assim, assim. Era assim, aí começou. Aí um falando para outro, aí começava, aí eu estava na farmácia, no laboratório, e as Hum. pessoas lá fora. Seu doutor Henrique, seu doutor Henrique, eu queria que ele visse meu olho, porque uma pessoa falou assim, e eu saía de tudo que eu estava fazendo lá dentro, das fórmulas para poder atender. Aí voltava, aí daqui a pouco outro. Chegou Mas um já momento. fazia profissionalmente ou era Não, mais era só não, balcão, não, era no procurando? balcão mesmo, da Entendi. farmácia. Uhum. E aí chegou um momento que eu digo, gente, eu não estou com mais tempo de ficar na farmácia, porque as pessoas estão me chamando, Aham. eu tenho que resolver como é que eu vou fazer. Já sei, eu vou cobrar R$ 10, era R$ 10 Pela da consulta e consulta. ninguém vai mais vir. Aí eu vou resolver, porque ninguém vai vir. Que Foi legal. engano. Oh, ainda bem, né? Aí, como continuaram vindo, eu, gente, e agora o que é que eu faço? Não, eu vou cobrar mais caro, eu vou cobrar 20, porque eu vou ter que ficar na farmácia. Aí nessa história chegou a R$ 50 a consulta e continuava as pessoas voltando. E aí eu atendia dentro, eu fazia ciência farmacêutica, que naquela época não era ciência farmacêutica, não tinha farmacêutico naquela época, só era farmacêutico. Aham. Hoje eu entendo que a gente já fazia ciência farmacêutica. E eu dava orientação, já falava da alimentação, para andar a procurar nutricionista, não sei o quê. E disso começou, eu digo, sabe uma coisa, eu tenho que resolver. Ou eu saio daqui da farmácia para montar o consultório, ou eu deixo de fazer isso, porque eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra Nem certa. outra. É. Aí foi quando eu digo, não, E eu vou sair. você gostava muito de farmácia à Gostava época? também, gostava. Não, ainda gosto, né? Hoje em dia, É, porque essas é, coisas são difíceis da gente muitas vezes fazer opção, né? mas aí eu digo, eu vou fazer. Aí saí, montei o consultório vizinho à farmácia, aluguei um local, uma sala, botei lá e fiquei lá. Pronto, a ideia começou sozinho, não tinha atendente, não tinha nada, fiquei sozinho. E foi depois de 2 anos só atendendo consultório, digo, vou fazer nutrição. Foi quando veio a nutrição. Aí que eu fui fazer a parte Interessante. nutricional, porque eu digo, não, preciso de uma alimentação. As pessoas têm que se aprender a comer. Porque não adianta só a pessoa, eu sei fazer um prato bonitinho, mas nem saber o que está comendo. Então eu vou ter que fazer essas orientações mais profissional. Aí fui para fazer a nutrição. Foi quando passei mais 4 anos Na fazendo ideologia, universidade. mas na universidade fazendo a nutrição. Aí Aham. pronto, aí começou a nutrição. E aí depois foi que veio as especializações de acupuntura, e aí veio, me especializei de novo em ideologia, em fitoterapia, em florais, em modulação intestinal. Aí eu tenho, são 14 especialidades que eu juntei para complementar a nutrição. E todas têm a Aham. ver com a nutrição. Sim. Tirando a acupuntura, que na realidade também tem, Tudo pensando nesse tudo conceito aí que você pensando traz pra no bem gente, que eu viver, gostei, no bem no viver, bem né? viver. Que Tem legal. essa situação aí de a qualidade de vida acima de tudo, mas no conjunto de você pensar em como eu vou estar daqui a 20 anos. Não em termos de ansiedade, como eu vou estar de saúde. Porque eu não quero estar Aham. doente, eu quero ter saúde. Sim, As claro. pessoas dizem, eu faço tratamento para uma doença. Mas eu digo, mas você não tem que fazer tratamento para a doença, você tem que fazer tratamento para a saúde. Isso, Porque isso. é plano de saúde, não, é plano de doença. Você tem que prevenir para evitar ficar doente. Então eu acho errado esse plano de saúde. É verdade, né? Então daí É. começou toda essa parte de me envolver mais com a iridologia, envolver mais com a nutrição,
E quando eu fiz modulação intestinal, foi o gatilho, porque quando a modulação intestinal veio, que eu comecei a relacionar o intestino com as doenças todas do nosso corpo, Aí fechou. sinto que, gente, o intestino é tudo. Então, o intestino tem a ver com alimentação. Então, de 10 anos para cá, quando entrou a especialização da longevidade saudável, que quando começou a fazer as pesquisas dessa questão do genoma, dos genes, o que é que os genes, quais são os neurônios, onde é que está tudo isso? No intestino. Meu Deus, eu digo, pronto, é o intestino mesmo. E Hum, aí foi quando o boom da nutrição começou também. E com a pandemia, tudo isso, né, formou um caos, sim, porque as pessoas comiam muito mal, muito, e sem sair de casa, sem fazer atividade física, aí vem as depressões, vem as doenças autoimunes, como estão agora. Agora está começando o boom, mas já o boom já está começando a baixar novamente, graças a Deus. Nossa, Sério. mas que visão legal, que visão legal. E assim, né, hoje, não sei se quando você começou, porque muita gente, uma vez eu lembro, e aí foi uma lição para mim, nunca mais eu ousei falar bobagem. Eu fui para o homeopata e ele falou assim: há quanto tempo você tem dor de cabeça? Dor de cabeça eu sempre tive muito, né? Há quanto tempo? Eu falei: ah, minha vida inteira, mas assim, eu eu pensei, por que você não veio antes? Eu disse: porque eu acho muito lenta a homeopatia. E aí ele falou: quantos anos você tem? Aí, na época, eu nem me lembro lá quantos anos eu tinha, eu falei, aí ele falou: pois é, você ia passar 2 anos se tratando e não ia ter mais dor de cabeça. E você já faz tantos anos que você tem. Aí aquilo ali eu passei uma vergonha, sabe? Aí eu falei assim: "Nossa, que bonito que você fez, Denise". E aí depois disso, eu me interessei muito por esse outro lado da saúde, como você era realmente da saúde, a gente se prevenir os problemas e não É, tratá-los simplesmente. E isso que essas suas formações, suas pesquisas todas, ela vem muito nessa linha, né, de agregar valor à vida é e verdade. não de curar as doenças. É, Mas isso nem sempre foi muito bem aceito. Hoje, eu assim, eu acho até que você é visto como um diferencial, porque hoje as pessoas despertaram para isso mais, ou é é. impressão minha? Já passei várias situações. Teve em 2004, teve uma situação do Conselho de Medicina que eles alegaram que eu estava fazendo exercício legal da medicina. Aí Ah, teve um processo, a Vigilância Sanitária, junto com o Conselho de Medicina, e todos entraram com ação, e aí eu tinha que provar que eu não fazia assistência à medicina, porque a iridologia não era uma leitura, não era um diagnóstico, eu não podia fechar diagnóstico para fazer, não uhum. estava fazendo exercício legal. Então foi um processo que levou quase 3 anos. Então, eu assim, muito isso, saiu na televisão, foi uma coisa bem, bem chata nessa situação, mas até que eu, na justiça, Conseguiu. toda a documentação, mostrei lá como era o exame, fiz tudo. Nos outros países, a iridologia é regulamentada, no Brasil não é. Então, isso. Aí, depois disso, em 2010, o Conselho Federal de Medicina fez uma normatização, fazendo a iridologia exclusiva para médico. Mas a gente sabe que é uma medicina complementar, então deveria ser para médico. Mas a gente sabe que, como a normatização de entidades de classe não tem, mesmo sendo de conselhos, não tem efeito de legislação. Teria que passar pela Câmara, pelo Senado, ser aprovado. E mesmo assim tem a história do prático que ficaria também. Uhum. Mas tem no Congresso Nacional, tem uma legislação, tem lá uma PEC para poder fazer a iridologia ser uma ciência relacionada à medicina, não a outros profissionais. Mas no Brasil, como não tem, qualquer pessoa pode exercer a iridologia. Mas a iridologia hoje tem uma visão bem diferente, como eu falei. Quando eu comecei, o pessoal perguntava se eu era espírita, se eu era bruxo, se eu era tudo isso, por Aham, essa leitura que a gente consegue ver os pontos. Hoje não, hoje as pessoas já veem medicina holística, medicina complementar, medicina natural, medicina integrativa. Então surgiu esse leque de nome que é sim, para dizer assim, ó, você tem que ter um conjunto de coisas, você não adianta ter um ponto só. Ah, eu tenho uma dor de cabeça, como você tinha dor de cabeça. Ah, eu tenho dor de cabeça que não passava. Dor de cabeça é o quê, gente? É alerta de alguma coisa que não está bem. sim, Tem que procurar saber o que verdade. é. Então a gente vê. Ah, quando eu tomo permisturado, eu tenho dor de cabeça. Então pode ser hormônio. Ah, quando eu como alguma coisa me faz mal, eu tenho dor de cabeça. E assim vai. Quando eu não durmo, cada situação, né, a gente sabe que é É. gatilho. E vai piorando, né, essa situação. Uhum, Isso aí, sim. isso aí você entende bem. Ah. Entendia É bem. verdade, é verdade. Não, e assim, como o nosso podcast busca muito entender essas histórias de superação, com certeza uma situação dessa, ela chateia a gente, né? Mas é pra gente entender que todo mundo passa processos de
conflito, de dificuldade, de obstáculo. E aí, assim, você teve que superar isso, É, mostrar, provar para que hoje, é verdade. né, tenha toda essa valorização. Porque assim, gente, não é fácil marcar consulta com esse homem não, viu? Mas vale a pena. Mas não é fácil porque realmente é muita as pessoas eu percebo, né, isso aí eu não estou falando de forma empírica, mas eu percebo muito hoje essa preocupação de buscar a medicina alternativa. Aliás, eu fui fazer um curso em São Paulo, e aí lá o mestre, né, ele mostrou pra gente N conhecimentos diferentes, né, porque eu acho que você tá ali, fazer conhecer uma coisa e acha que só tem que estudar aquilo. Ele ia trazendo conhecimentos diversos, Várias inclusive, né, a medicina oriental. Gente, é tanta coisa que eu ficava assim, nossa, tem isso tudo, né? Então tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. E eu acho que hoje a coisa é vista em outra perspectiva. É, quando eu fiz a acupuntura, que veio essa visão mais holística, eu fiz a acupuntura chinesa. Então, ela é muito abrangente. Então, foi quando o primeiro ponto de ver a saúde integrada a gente. Não, nós não somos um ser isolado, nós somos um ser Sim, realmente muito complexo, né? E aham, aí, essa parte da medicina oriental ela é muito boa porque ela tem já tinha essa visão milenar, né? Você pensa na medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana, que também é outra medicina maravilhosa, que é bem integrativa. E aqui no Brasil, nos últimos anos, isso aparecendo é maravilhoso, porque antes não tinha essa visão. não tinha, E a gente tem verdade. que entender que nós somos. Existia até preconceito, né? Tem demais, tem muita Pois é. coisa dessas medicinas. Bom, chama a medicina holística é coisa de espiritismo. A gente dizia isso até há pouco Sim, tempo. acredito. Era. Ah, você é E aí, holístico? se Ah, então brincar, ainda você diz, viu? ainda dizem, né? Ainda Se dizem. pensar que o Brasil, meu que. Às vezes eu penso que o meu país querido, amado, tá assim, regredindo em algumas Regredindo, coisas. Pelo amor de Deus, gente. Eu digo assim, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça que o infelizmente. mundo mudou e tá provado, né? Essa É, questão, nossa, da alimentação, tá, mas eu também tô vendo um outro lado. Por exemplo, eu, como tenho filhos, né? Um adolescente, uma jovem, um adolescente não, os dois jovens, o mais novo, 18, e a minha filha de 23, que também se preocupa bastante, né, também já é sua cliente, e ele, vejo hoje, 18 anos, ele muito preocupado com a questão. Aliás, nós três em casa, ele é quem mais tem cuidado na alimentação dele. Ele pesa, ele vê ele quer saber o que ele está comendo, quantas calorias ele está comendo. Aí eu fico olhando, eu faço, ai, filho, acho que é porque você tem tempo ainda, né? Ele fez, mãe, isso aqui é rápido. Aí quando ele tá fazendo, já começou a se dar aquela inveja, eu já fico olhando. Eu já fico hoje olhando pra ele fazendo assim. Eu digo, e aí, filho, quanto é que deu de caloria? Ah, eu queria saber quanto eu tô comendo. Sabe, essa coisa é meio contagiante, porque é bom você saber. Porque é como você diz, né? Tudo é muito você. Aliás, tinha um desenho animado aí, acho que era um gatinho, não era o Garfield, uma coisa assim, dizia, o Garfield. nós somos o que nós comemos, É, né? exatamente, o Garfield. Mas essa história você também é referência. Você começou a pesquisar, e ele bem jovem, ele começava a observar aquilo. Tem muito a ver com a referência que ele teve em casa. Você é É. ref, quer dizer, Ah, é você se verdade. cuida, você presta Sim, atenção, você gosta, né? Não é só, mas aquela pessoa gosta de se arrumar muito. Gente, a questão externa vem de lá de dentro, a gente tem que pensar perfeito, lá de dentro. perfeito. Porque se você é referência dos seus filhos repetem o que a gente faz. É Tem verdade. jeito não. Então, se você é referência, ele faz isso porque em alguma situação você Já me pode viu não ter isso. feito aquela pesagemzinha Aham, mais preocupada com a alimentação, com a sim. saúde deles, o que é que você está Desde comendo, sempre né? procuro saber nutrição, eu procuro ir para um nutricionista, eu procuro ter no mínimo orientação do que está acontecendo, Ele é né. referência sua, nem pensa que é Mas que diferente legal, não. né, essa coisa do nossas atitudes, como elas contam a história, porque você vê a sua história hoje, como tem muita coisa do seu avô, da sua É, mãe, por aí é vai, né. verdade, é mesmo. E meu pai era de padaria, não tinha nada a ver. É de Meu pai era de padaria. outro ramo, era de Ah, padaria. Mas eu ia também na padaria, ajudava ele, tudo, porque o pai dele era padeiro. Então, aí lá em aham. casa ficou assim, ó, bem natural. Meus irmãos também são mais. Eu tenho um irmão que ama pão, aliás, dois irmãos que amam pão. Assim, parece que Hã. puxaram só a genética do Já meu que o pai. pai. Era. E aí, eu e minha irmã não, a gente tem uma alimentação mais saudável, mas os meus outros dois irmãos. É tudo de pão, tudo de padaria. Ama Aham. padaria demais. Aí quando você tem que encontrar um equilíbrio, eu acho que tudo na vida é um Sim, equilíbrio, né? sim, Você não pode ser tanto nem tão pouco. Se você consegue harmonizar isso daí tudo, e aí você vai ficar sempre bem. Mas perfeito. é essa situação mesmo de família é engraçado mesmo. Porque você vê essas situações, pronto, em 2000, na pandemia mesmo, as famílias ficaram muito isoladas. Sim. Só que eu moro num prédio que tem muitos idosos. E na pandemia, os lixos ficavam muito no corredor, e aí eu saía para correr na Uhum. praça, depois voltava. Aí, o que aconteceu? Eu voltei um dia de escada, eu quis subir de escada.
Quando eu subi, eu olhei aqueles lixos, isso era na segunda-feira, aqueles lixos Do gigantes, final de semana. final de semana. Era 10 garrafas PET de Coca-Cola, eram 10 Nossa. caixas de pizza, porque as pessoas se reuniram, né? Ficaram todos na mesma Aham, casa, aham. e era só comendo, 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 comendo. E a família passou isso. Hoje está sendo um reflexo disso aí na pandemia. As Sim. pessoas não estão se alimentando bem, porque essa reunião familiar lembrou comidas e guloseimas. Mas iFood virou Virou uma boom, né? Uma febre, né? febre. Todo mundo, É. no prédio que eu moro, tem uma Aliás, guarita só coi para iFood, coitados, assim, até eu digo coitado nesse sentido, né, porque é uma profissão muito árdua, né, do entregador. entregador, né, muito Isso. árdua, revestido sobre a ideia do empreendedorismo, que, É, enfim, não é nada é disso, né, verdade. mas, assim, acho que foi uma das categorias que realmente mais teve oportunidade de trabalho, porque É, todo mundo era pedindo toda hora, parece que, né, virou até uma forma, assim, de você se distrair um pouquinho, né, sair um pedir alguma pouco. coisa, É verdade. né? Porque muitos restaurantes sobreviveram disso também, Foi, verdade. não é? Então, essa história do iFood ficou uma coisa tão forte de alimentação errada que a gente fala iFood, mas tem vários aplicativos, né? A gente fala assim, Aham, não especificamente o aplicativo do iFood, mas aham. as comidas prontas, as comidas rápidas, ficou uma coisa que ninguém queria mais fazer comida em casa. Todo mundo É, estava dentro de casa, mas ninguém queria comer em casa, não queria fazer é. com refeição, queria comprar tudo pronto. E hoje o reflexo Meio que disso trazer o aí restaurante para dentro de para dentro casa, de né? casa. E você vê lá onde eu moro, fizeram uma guarita para receber a alimentação. Olha só. Já tem uma, até ficou essa E guarita, pra você ficou ter lá. noção, ficou lá. E no sábado, domingo, toda noite, filas de motos para entregar. Que É um coisa, né? absurdo isso, as É um pessoas. comportamento que foi adquirido ali em determinado momento. É, E a gente, e assim, precisa ter cuidado, né? Porque recentemente eu tive a oportunidade de viajar com meus filhos para fora e eu vi, assim, a gente já tem essa perspectiva, essa visão de que o americano do norte, né? isso. Já muita obesidade. E eu teve uma hora que eu disse assim, eu tô gostando demais já aqui, mas gente, eu tenho que voltar. Porque senão eu vou virar um bicho. Comida de verdade. Não Porque é tem. muita comida, muito pão, muito hambúrguer, muita pizza, muita coisa assim. E eu digo, não, eu preciso voltar para casa, porque isso aqui vai. E a outra, viu, interessante. Eu senti a diferença no meu próprio organismo. Eu senti como que não reagiu bem. Tudo bem, eu não sou nenhum exemplo, assim, mas eu tento fazer o melhor, comida integral, arroz integral, a salada, essa coisa. É, E vi. Mas me diz uma coisa assim que passou pela minha cabeça agora, que eu, como educadora, quando eu vejo alguém que gosta de ensinar, passar conhecimento, porque quando eu vou lá, você gosta de explicar. é, Você gosta de explicar por que aquilo, por que isso aqui, não isso, por que você deve fazer assim. Aí é verdade, quando eu chego em casa, eu quero replicar a sua fala para meus filhos. sim. Aí eu conto pela metade, que eu esqueço. Aí meu filho é curioso, ele fica, mãe, mas isso aqui é por quê? Eu digo, aí também você está querendo demais. Aí, mas você não contou, mas eu misturo isso aqui com X, isso aqui com misture que dá certo. Aí, mas por que dá certo? Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, eu não esqueci dessa parte. Mas assim, você nunca pensou em ser professor? Porque você tem muito esse jeito, assim, de querer, você gosta de transmitir esse conhecimento, é muito bacana, pelo menos como sua cliente, paciente, né? Hoje é mais cliente, né, que fala. Eu me sinto bem, que você gosta de explicar, não é aquela É, consulta que a gente vai e diz, tá, isso aqui resolve. é. Não, não, vamos buscar isso aqui, você tem o quê? Aí junta com a questão da ideologia, que acrescenta muito, né? Eu comecei a fazer um curso, eu queria muito ensinar ideologia, porque tem poucos profissionais no Brasil Acredito. e muito inglês, espanhol, alemão. A ideologia é alemã, na realidade, é uma ciência alemã, que surgiu em 1730. Então, de lá, Hum, só que tem muito, 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 muito alemão. Aí, eu não sei alemão, mas inglês e francês e espanhol, tranquilo. Então, tem muita tradução para esse idioma brasileiro. Português tem muito pouco, pouquíssimo. pouquíssimo, quase nada. Mas, assim, eu já comecei uma pós-graduação, me chamou para fazer um curso de ideologia aqui, Hum. relacionado só para profissionais de saúde. Nós começamos esse curso, eu preparei 20 módulos para a gente fazer, e aí, quando começou, como era só profissional de saúde, as pessoas teriam que estudar alguns livros que eu passei, que é para poder entender. Porque a iridologia, apesar de ser uma ciência complementar, mas ela é muito, e você tem que entender. Então, a iridologia Existe fazer uma uma leitura, base, é né? uma leitura, mas você tem que entender de anatomia do olho, tem que entender de anatomia terminais nervosos, combinação de pontos. Eu leio uma íris, eu faço 1.800 combinações na minha cabeça para poder Nossa. ver. No começo eu pegava
uma íris e fazia uma leitura em 4, 5 horas. Hoje eu consigo fazer em 30 minutos, mas também são 30 anos de experiência, né? É Vai verdade. fazer 30 anos no próximo ano que eu comecei a fazer biologia. Nossa, rápido. Então, realmente é outra situação. Então, mas as pessoas têm que entender que precisavam estudar. Se não estudar, não faz. Aham. Aí a gente eu comecei a fazer essa pós para 30 profissionais de saúde. A maioria eram médicos, aí tinha também farmacêuticos, tinha nutricionistas e tinha enfermeiros. Que eu digo, só faço se for para profissionais de saúde. Porque se a pessoa não entende de saúde, É, como é que vai tinha que fazer ter uma alguma leitura? base, É, tem né? que ter uma base. Mas aí fez o primeiro, segundo, terceiro módulo, quarto módulo. No quinto, tinha 3 livros que eram necessariamente tinham que ler. Muitos não leram. Muitos desistiram. E aí vão deixando de ler, não tinha como a gente andar. Então ficou inviável para, após as pessoas que ficou o grupo muito pequeno, deixar. Eu ainda fiz algumas pessoas em casa para essas pessoas que queriam continuar. Na verdade, foram 5 pessoas. De 40, tinham 40 pessoas. 5 Isso mostra conseguiram. que também é, Não assim, é não é uma coisa tão simples de tão você entender, simples. né? É muito complexo. É fácil a partir do momento que você entende. Tudo que é novo é Uhum. assim, né? Sim, sim. Você tem que entender. Então, eu sempre Mas para gostei. prosperar, você tem que passar, né? Tem que. E tem aquela fasezinha lá que você tem que passar para você se diferenciar. É, Aliás, você trouxe aqui uma coisa que eu acho muito legal. Então, assim, prosperidade tem a ver com estudar, com é. leitura, com pesquisa também, né? Superar, né? É a É superação. Você tem verdade, ali, tem esse degrau que eu tenho que andar um de cada vez. Eu não posso pular 3 degraus. Eu tenho que pular verdade. cada um. Pode ser rápido, se você for rápido, se você entender, se você for dinâmico, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu ritmo. Mas se você não fizer esse degrau aqui, passar um por um, você vai cair. Não tem Verdade. como, não tem Não dá como. para a gente pensar, em crescer, em ter prosperidade, se você não está disposto a É, tudo tem, seguir o processo, tudo tem seu preço, seu não é? sacrifício, né? É, Seu siga o sacrifício. processo. É o processo. Muito legal, assim, muito bom. Nossa, eu sabia que ia ser bom. Mas muito bom, porque assim, realmente as pessoas às vezes, até hoje, eu encontro certos comentários assim, você é uma pessoa de sorte, né, Denise? Eu disse, por quê? Aí eles, eu acho, assim, tudo que aí teve até assim, não sei, eu não sei, eu tô até hoje, eu não sei se essa pessoa gostava de mim ou não, porque assim, tudo você quer, você consegue. Aí eu olhei, eu disse, eu não sei se está me elogiando ou uma crítica, enfim. Aí eu disse, olha, é o que eu quero realmente, eu consigo. Assim, às vezes eu quero umas coisas que eu não consegui ainda, e eu fico pensando: "Será que eu queria mesmo? Será que eu valorizo isso mesmo?" Porque às vezes você quer uma coisa porque tá ali na onda, né, tá na crista da onda, aí você diz: "Ah, eu quero", mas será que você queria mesmo? Mas assim, eu consigo porque eu vou, viu. É verdade. Eu vou com medo mesmo, muitas vezes, né. Então não tem muito segredo, não dá pra você pular o processo, você tem que Né? seguir É. E há tudo, né. erros e acertos. Quando você erra, Sim. você volta um passo e você segue. Não, não foi por aqui, então vamos aqui. Por exemplo, suplementos mesmo. São 5 suplementos. Na realidade, são 15 suplementos que eu vou lançar. Mas Aham. eu lancei 5 e daqui em breve vamos lançar mais 5. Porque é vários para longevidade. Então, tem na parte a gente entrou com a parte do diabetes, da hipertensão, relacionada a cardiopatias, a dores articulares, a questão de ter energia, disposição, libido masculina e feminina, e essa parte de memória, concentração, Tudo é muito ligado à tudo ligado longevidade. à longevidade, só suplementos, a parte de minerais quelados, vitaminas de absorção rápida, tudo numa linha mais bem, não é orgânico, porque a gente não pode ter Hoje é todos os seu minerais, público principal, é as pessoas mais maduras. exatamente, mais Uhum, na realidade a gente sabe, as pessoas que querem qualidade de vida, uhum. porque que querem sair de uso Quem quer qualidade de excessivo vida tem de que começar com uns medicamentos. 30 anos a se cuidar, né. Exatamente, Porque isso é outra coisa que é um isso, paradigma, né, que dizia assim: "Ah", por exemplo, eu sou uma mulher madura e nunca fui no geriatra. E toda vez eu digo: "Meu Deus, já era pra ter ido". Ai, assim, mas me consola porque eu vou lá com você, então pra mim eu tô no caminho você também, está né, se cuidando, tô você me está, cuidando. Mas a exatamente, gente tem essa coisa, de novo, a ideia do curativo, é, é né, eu vou verdade. quando eu precisar. Não é assim. Eu digo às pessoas, por exemplo, as pessoas hoje, 30 anos, estão lá no consultório. Aí eu quero já me cuidar. Por exemplo, eu faço atividade física desde 1988, nunca parei de fazer. Faço musculação, eu corro, eu pedalo. O ritmo é outro hoje, que eu tenho 54 anos, então não é o mesmo ritmo de quando eu tinha 20 anos, que eu corria maratona. Aham. Já corri maratona. Hoje eu não faço uma maratona mais, porque não é nem porque não aguenta, é porque eu acho que a gente tem fases da vida que a gente vai deixando de E a gente tem que se entender cuidar isso, também, né. né? Tem que parar. Mas a gente tem que começar a se cuidar muito cedo. Quanto mais cedo a gente começar, o geriatra é para a gente com 30 anos de idade.
Pois é, tá vendo? Não, você é uma inspiração, eu quero ser assim como você sempre. Aliás, a gente tá bem próximo, né, não é? É verdade. Mas me diga uma coisa assim, ó, nossa, gente, é tão bom esse papo, foi muito legal. Mas vem a história, assim, onde eu quero, uma história muito bonita que eu não conhecia, amei conhecer, né? Sei que todo mundo gostou, né? E a gente entender que tudo é um processo. Aí vem os suplementos, né? Que hoje você, inclusive, você trata com muita responsabilidade isso. Engraçado, como eu te falei, eu brinco com você e é verdade, falo com algumas pessoas amigas, eu vi lá seus suplementos, você não me orientou a utilizar, e eu fiquei, por que que ele não me mandou tomar? Por quê? Aí depois fui. E aí, quando eu comprei, a mulher lá da farmácia olhou pra mim e disse, eu digo, ele quase não passa dele, eu tive que insistir. Aí ela disse, ele é super cuidadoso. Ele só vai quando realmente precisa. Então, assim, esse senso de responsabilidade também, com É. certeza, isso dá muita credibilidade. E a história dos suplementos, foi um sonho? Você tinha já essa ideia? Ou ela surgiu depois? Como Não, foi? eu sempre, na época quando eu comecei a fazer a longevidade, o curso de a pós-graduação em longevidade, e a história do intestino, eu comecei a perceber que as pessoas não têm mais absorção. Comecei a estudar o intestino e a longevidade, foi praticamente as duas pós ao mesmo tempo. Eu digo, gente, as pessoas não absorvem mais nutrientes. A gente tem que ter uma alimentação saudável, mas também às vezes está precisando repor. Aí fui estudar a composição nutricional dos alimentos. Quando você vê uma tabela nutricional, você vê que ali tem quanto tem de selênio, zinco, magnésio. Mas aquilo é de um alimento que foi de uma terra que essa tabela no Brasil é de 1960. Era uma Nossa, terra que antiga, né? tinha nutrientes, era uma terra saudável, que Que não era, mudou. que mudou totalmente. Então, hoje em dia, não se faz mais essa, precisa realmente fazer, totalmente no mundo todo, o FDA também, não só a todos os órgãos que fazem a legislação de tabelas para nutrição, precisa refazer. Por quê? Porque a terra tem muito a ver com terra. Então você não tem mais a nutrição naquela terra que não vai passar para os alimentos. E Uhum. as nossas deficiências, eu como tão bem, eu tenho pacientes que são veganos, se alimentam super bem, mas tem uma deficiência de nutrientes impressionante, porque o corpo não tem mais aqueles alimentos. Não, o corpo não absorve com uma certa Aham. idade e não tem mais aqueles nutrientes. E Então a gente isso precisa começou, repor, né? precisa repor. Ah, mas reposição não precisa. Ah, os americanos têm tudo de suplementos, são todos obesos. Mas é outra situação ali, é o estilo de vida deles. Eles gostam de fast food, eles não gostam de cozinhar, eles não gostam de uma alimentação saudável. Eles têm tudo ser saudável lá. Se você entrar no supermercado, você viu lá. Sim. Tem aqueles supermercados com aquelas lojas de alimentação saudável orgânica, prateleiras com tudo lavado. Você rasgar o pacote ali e você comer. Uhum. Mas pergunta se ele prefere ir para a fila do McDonald's ou É do fast verdade, food do que verdade. fazer ali. É demais. É. É diferente, é outra situação. Mas aí eu vi que essa deficiência das pessoas era muito grande. E aí eu comecei, como eu já queria fazer suplementos, porque como eu trabalho em farmácia e manipulação, eu sempre tive vontade de lançar produtos. Uhum. Digo, um dia eu vou lançar, um dia eu vou lançar. Aí com essa história do intestino e da pós da longevidade, eu acho que tem que ser agora. Aí, antes da pandemia, eu fui fazer as fórmulas, que eu digo, não, o que é que mais meus pacientes precisam, mais deficiência eles têm. Então, quais as doenças que hoje em dia estão mais, que se expandem mais, parece que virou uma epidemia também. Diabetes, hipertensão, dores articulares, doenças autoimunes, né? E a questão das pessoas não ter mais energia, não ter mais disposição. Sim. Então, eu digo, vou fazer Muitas vezes até gente jovem, né? não, muita gente jovem. Eu digo, vou fazer um apanhado de tudo que é bom para esses quadros e vou combinar esses nutrientes. Aí eu combinei os minerais, as vitaminas e comecei a fazer. Esse aqui vai ser para isso, 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 isso. E pronto, a partir daí surgiu. Eu digo, e agora? Como é que eu vou fazer? Montar uma indústria. Gente, eu não queria montar indústria, porque Aham. eu estou começando agora, é uma indústria muito cara. Eu comecei a visitar laboratórios que terceirizam. Então, eu viajei, Interessante fui para Minas Gerais, fui para São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. Minhas férias sempre era uma paradinha num local desse para conhecer uma indústria para conhecer. que Legal, entendi, terceirizava. entendi. Então, passou, fui lá, fui lá. Aí, Que, aliás, foi uma alternativa muito inteligente, né, assim, porque você não entrar de cara numa indústria que não era o teu perfil, o teu isso, processo também. O teu é, processo era estudar e isso. pesquisar, né? Era, eu fui conhecer e conversar com os profissionais lá, os farmacêuticos, os químicos, porque é uma indústria tem que ter químico, tem que ter farmacêutico, tem que ser nutricionista. Como era relacionada à nutrição mesmo, usava disso. Então, só tinha 6 indústrias aqui, cada uma num ponto diferente. Aí fui visitar, sentei, conversamos. Não é bem aqui. Não, essa é muito na área de marketing. Essa é na área de marketing agressivo. Essa não sei o quê. Então, tinha perfis diferentes. Ainda tinha Aham, isso que eu nem sabia. sim, E aí, na sua área, você deve ter aquele marketing aham. muito agressivo, né?
É, Hoje em dia eu aquele entendo, estilo assim, né? Que você passa uma hora vendo um vídeo que pronto, você emagrece, toma aquele chá, emagrece rapidinho, discute aquela pronto. loucura Hoje em dia, toda. quando eu vejo aquilo, eu já eu não sabia que isso Nossa, tem tanta coisa por trás, que eu visitei essas indústrias, eu visitei tudo isso aqui desse marketing agressivo, um marketing mais leve. E eu digo, não, meu marketing. Aí depois que eu pensei tudo, meu marketing eu sei meu qual marketing é é. responsável. É o marketing responsável. É crescimento, é para ter ética profissional e manter um produto, não é produto Uhum. da moda. Eu não quero. Não, Não mas você quero que vai comprem lançar, hoje, não comprem mais depois, vai né? lançar um produto de moda e garante que um ano você vende 2 milhões de produtos, você vai entrar na rede, você vai. Eu não quero fazer isso. Não quero, quero produto para. Eu estou querendo produto para longevidade. Como é que eu vou fazer um Aham, produto que não vai ter isso, que não vai ter longevidade? longevidade, é verdade, é Então, verdade. foi muito em cima disso aí. Aí, pronto, voltamos. Aí veio a pandemia. Vou continuar dando entrada, aí vamos entrar com a documentação. Escolhi a empresa, vamos entrar com a documentação. A gente entrou na vigilância, registrar os produtos. Aí eles, está na hora de você tentar logo, como são suas formas. Tem produtos que nem tem no Brasil. Das fórmulas ali não tinha no Brasil. Ele tem que fazer a exportação Importar, tudo. para poder trazer, tal, tal, tal. Uhum. Eu digo, gente, e agora? Ele disse, não, a gente vai entrar na vigilância, quando sair, eles autorizam. Foi todo esse processo. Quer Uhum. dizer, cara, tem 3 fórmulas lá que aqui no Brasil que não vendem ainda os produtos, são fórmulas exclusivas. Por isso que eu fui fazer a patente também. Aí fui dar entrada na patente, fazer a pesquisa, Importantíssimo. tudo isso aí, É, do a nome, gente tem que aprender. E o tudo isso. nome, E o nome também, doutor Teixeira pelo sobrenome, doutor né? Teixeira, e Porque meu avô é tem seu toda uma Teixeira. história, Tem a né? história. E a farmácia de vovô era seu Teixeira. O nome dele era Antônio Teixeira Lima. Aham, Aí ele, mas ficou conhecido como seu Teixeira. Na verdade era seu Sunsa. O ah, apelido dele era seu Sunsa. Mas aí ele ficou seu Teixeira. Eu digo, não, seu Teixeira é um nome familiar. Mas doutor Teixeira, como é para um produto, aí teve todo o marketing em cima, a pesquisa do marketing, a pesquisa das cores, e tudo, foi tudo muito bem tudo elaborado. manda o Muito figurino. bem, Você fez toda a lição de com casa, todo carinho. estudo de mercado, que legal. Foi tudo, E tudo com eu muito tenho carinho. certeza que vai ter muito sucesso. E assim, por que você não pega uma empresa de marketing e lança? Eu não quero fazer isso. Eu quero que as pessoas entendam o produto que é e que se precisarem vão tomar aquele produto. Tanto é que você, né? Por Aham, isso que eu disse, quando você mandou uma mensagem, mas você não passou seu produto para mim, vai ter o tempo. Se isso é necessário, você vai ter. Eu não estou sim. cuidando de você de melhorar a sua doença, eu estou cuidando de você ter mais saúde. É outra situação. Então, esses produtos primeiro são aquela linha para melhorar as doenças e uma situação vai melhorar a saúde também. Mas eu estou pegando aquelas pessoas que têm uma doença já colocada para a gente melhorar. Mas você viu que tem um que é para tirar a vontade de comer doce, tem outro que. Então, Aham, tem situações que é independente do diabético, que dá certo para outras pessoas, né? Então, cada um tem uma coisinha ali diferente de cada coisa, e a concentração lá em cima, que é o que é difícil aqui. A maioria dos produtos, infelizmente, no Brasil, as dosagens são muito bem pequenas. Os pequenas, né? produtos têm concentrações pequenas, produtos de má absorção, e eles botam, vitamina B12, mas B12 tem um leque de B12. Se Hum, você não absorve, a mulher tem uma dificuldade muito grande de absorver vitamina B12. Então, só 20% das mulheres absorvem vitamina B12 da forma É mesmo. original, que vem na alimentação. O resto não absorve. A B9, que é importante para a gestação, 60% das mulheres gestantes não vão ter Não, vitamina B9. eu sou bem tranquila, convencida, sou super defensora, porque eu acho que tem coisas que a gente é para o nosso bem, tem que suplementar Tem. sim, porque não dá para você. E essa vida corrida, que nem sempre nos permite essa alimentação saudável, né? E às vezes você vai para E o restaurante achando que está comendo bem, Pois e é. como foi feito aquele Aliás, alimento. assim, já lembrando aqui de um senhor que eu tive uma época, convivi muito com ele, ele era empresário de uma empresa, eu fazia um trabalho para ele, e foi de fora daqui, foi um tempo que eu morei no Amazonas, ele disse, ô minha filha, ele era magrinho, eu disse assim, eu disse, "Você é um exemplo, né?" Ele dizia, não, meu sonho é que botem a comida numa cápsula, porque ali a gente se alimentou e acabou, a gente tá certo, e hoje eu vejo isso, né? Querido, que bom conversar com você, gente, assim, muito legal, eu sabia que ia ser bom, e por isso que eu fiz questão de você, eu disse, olha, veja sua agenda, mas vá lá no nosso Pode Prosperar. Com E eu certeza. desejo sim muita prosperidade, assim. Eu acho que você é uma pessoa que traz para a gente essa ideia do que é um caminho próspero, é um caminho que tem sim, como você falou, né? Tem problema. Tem. Problemas faz parte, né? Eu sempre digo, o fracasso, por incrível que pareça, faz parte da lei da prosperidade, né? Você tem, muitas vezes, para você saber qual é o caminho, você tem que ir por uns que nem sempre lhe dão o Exatamente. sucesso necessário, né? O empreendedorismo no mundo já mostra isso.
Mas, assim, desejo muito sucesso e eu tenho certeza que essa história vai inspirar muita gente. Quero aí que Muitíssimo você deixe seu obrigada. comentário e aproveita e vai lá no Doutor Henrique Teixeira. Vê aí qual é o Instagram? É Henrique Teixeira Oficial. Henrique Teixeira Oficial. Gente, tem muita live legal e, assim, muita coisa boa que a gente pode encontrar. E eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Foi muito bom conhecer esse outro lado da história. Um brinde aqui. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a você e ao Pode Prosperar. Muito obrigada, bom demais ter vocês. Gente, muito obrigada. Fica conosco e assim, ó, quero que vocês façam os comentários, porque é muito importante a sua opinião para nós, tá joia? Abraço.